Olá, boa noite. Meu nome é Dr. Leonardo, sou cirurgião plástico e hoje a gente vai bater um bate-papo aqui sobre preenchedores faciais. Eu juntamente com a doutora Rosalia. Deixa eu convidar ela aqui. Doutor Gustavo, já vi que entrou aí. Doutor Rodrigo. Boa noite, Rosalia. Boa noite, Leonardo. Fiz uma introduçãozinha aqui para o pessoal, que hoje a nossa live é sobre preenchedores faciais, né? A gente vai fazer um bate-papo aqui bem legal sobre os tipos de preenchedores, as indicações, as formas de fazer essa aplicação, esse procedimento que é um procedimento tão procurado pelos pacientes hoje em dia no consultório de cirurgia plástica, né? Exatamente. Hoje, os preenchedores, junto com a toxina, são um dos procedimentos que o paciente mais procura quando ele vai num consultório de cirurgia plástica, tirando a parte dos não cirúrgicos, né? Claro. Então, é super importante hoje a gente conversar um pouquinho sobre esse tema, trazer um pouquinho do que tem de inovação, né? Do que a gente está fazendo hoje de novidade. Então, a gente vai conversar bastante sobre isso. Então, como eu estava falando aqui, eu sou cirurgião plástico, a doutora Rosali também. Nós fazemos parte da equipe da Med Plástica, né, que é a equipe de cirurgia plástica das clínicas da Med Consulta, que tem nos três shoppings da Sá Cavalcante aqui da nossa cidade, né, o Shopping Mochuara, o Shopping Praia da Costa, o Shopping Mestre Alto. E eu deixo para a Rosali se apresentar também. Então, eu sou cirurgiã plástica também de formação, como o Léo falou, faço parte do grupo da Med Plástica, que é o grupo que atua nas unidades da Med Consulta. Junto com o Dr. Rodrigo, com o Dr. Fernando e com o Dr. Vitor. Nós somos em 5 cirurgiões plásticos dessa equipe. Então, para começar, Rosali, vamos fazer uma introdução aqui do que são os preenchedores e quais são as indicações deles, né? Então, o que acontece? Com o decorrer do envelhecimento, o paciente vai perdendo um pouco a quantidade de colágeno que tem abaixo da pele e na pele também, na derme, né? E com isso daí os sinais de envelhecimento vão aparecendo, né? E a gente tenta, com os preenchimentos faciais, principalmente com o ácido hialurônico, repor esse colágeno, né, que o corpo vai perdendo e minimizar os sinais do envelhecimento, como os sulcos, as rugas, né, as proeminências ósseas, o contorno facial mais jovial da paciente, né? Então a gente tenta retornar isso daí ao que era alguns anos atrás da paciente. E o que acontece? Com esse envelhecimento, vai havendo uma perda de sustentação dos tecidos moles da face, né? Os ligamentos começam a se afrouxar, começa a ter uma reabsorção óssea, né? Uma frouxidão ligamentar, e a gente tenta, com esses preenchedores, fazer um retorno disso daí para o paciente, né? O paciente que já se sente com aquela aparência mais cansada, uma aparência mais envelhecida, e a gente tenta fazer isso daí através dos preenchimentos. Léo, e o importante é quando a gente faz esse procedimento, hoje a gente tem muita opção no mercado de marcas de preenchedores, mas eu acho que é importante a gente diferenciar o que são aqueles preenchedores só de ácido hialurônico e o que são também os bioestimuladores, né? É importante a gente falar que o ácido hialurônico é um produto que ele é produzido no corpo, ele é biocompatível, então não vai ter nenhum tipo de rejeição ao procedimento, né? Como tinha antigamente com alguns produtos, como o PMMA, o próprio silicone, né? O ácido hialurônico ele não cria esse tipo de rejeição, esse tipo de complicação, por ele ser um produto que o próprio corpo produz. Então, ele é biocompatível. Então, a gente pode diferenciar os preenchimentos só de ácido hialurônico
e os preenchimentos que também são bioestimuladores, né? E nesse a gente pode ter, assim, a gente tem alguns tipos de bioestimuladores hoje no mercado, né? Eu acho que os 3 principais, né, vão ser, que a gente mais conhece, usa e tem disponível no mercado. É o ácido polilático, a hidroxiapatita e a é um nome difícil, policaprolactona. São os 3 bioestimuladores que a gente tem disponível no mercado hoje, que vão fazer não um preenchimento propriamente como o ácido hialurônico faz. O ácido hialurônico, ele tem diversas concentrações, vamos dizer assim, do ácido, essa viscosidade, onde você vai usar para volumizar, para preencher rugas mais profundas, rugas mais superficiais. O bioestimulador, ele não consegue ter essa volumização que o ácido hialurônico consegue. Ele vai agir estimulando o colágeno. Então, às vezes, é importante você já, a partir dos 40 anos, que já tem um grau de flacidez, você associar essas duas opções de produtos. Tanto o ácido hialurônico quanto o bioestimulador. Isso que você falou, Rosali, é bem importante, porque há alguns anos atrás, e até hoje em dia ainda, alguns profissionais não bem formados e pouco capacitados fazem a aplicação de alguns produtos que podem ser até perigosos para o paciente, né? São aqueles produtos que a gente chama de preenchedores definitivos, como o polimetilmetacrilato, por exemplo, que nada mais é do que micropartículas de acrílico, né? Que após injetado no paciente, isso daí nunca mais vai ser reabsorvido pelo corpo do paciente. Então, se tiver um resultado insatisfatório ou o paciente desejar retirar isso do corpo, ele não vai conseguir nunca mais, né? Então, inclusive esses produtos, alguns como o silicone industrial, o próprio PMMA, não são nem liberados pela Anvisa para esse tipo de procedimento, né? Então, eu aproveito essa deixa para falar que é bem importante que o paciente procure um profissional capacitado, um profissional bem treinado, né, ou um dermatologista, ou um cirurgião plástico com formação nessa área, para ele ter segurança após o preenchimento que ele vai fazer, né? E assim, os preenchedores, as pessoas costumam confundir muito o preenchedor com a toxina, né? Às vezes o paciente ele chega no consultório pedindo toxina botulínica, que é um procedimento também super feito e complementar, é importante você complementar com a toxina, mas na verdade o que ele precisa é do preenchedor, é daquele volume que o ácido hialurônico consegue, é o bioestímulo do colágeno. Então é importante a gente conseguir identificar não só o que o paciente quer, mas também o que ele precisa, né? Isso precisa ser individual, isso não é uma fórmula de bolo, né? Não é igual para todo mundo. É importante que a gente mantenha esse tratamento individual, que isso seja natural, né? E proporcional, né? Nosso objetivo não é mudar o rosto, transformar o rosto, né? Nosso objetivo é trazer rejuvenescer de uma forma natural, sem transformações radicais. Eu acho que isso é super importante da gente falar também. É por isso que eu estou falando que a indicação é super importante, né? E para você saber indicar um produto correto e o local que vai ser aplicado, a técnica que vai ser utilizada, o tipo de preenchedor que você vai utilizar, esse profissional precisa ser bem treinado e ter uma formação nessa área, né? Porque preenchimento, qualquer um aí vai sair fazendo. Pode ser de qualquer área, enfermeiro, biomédico, dentista, ou qualquer outra área da estética aí. Se ele quiser, ele vai fazer o preenchimento. O problema é fazer com segurança e ficar um resultado harmonioso e agradável para o paciente, né? Então, como a Rosali estava falando aí, tem essa diferença entre os preenchedores e os bioestimuladores, né?
Eu vou aproveitar para falar que o preenchedor, ele dá um resultado muito mais imediato. Às vezes o paciente já Sim. sai do consultório com um resultado praticamente definitivo ali que ele vai ter, né? Ao longo de algumas semanas, dias ou meses, esse preenchedor também vai estimular um pouco a produção do colágeno no local, mas vamos dizer que 80% a 90% do resultado ele já sai do consultório com isso daí. Ao contrário dos bioestimuladores, como essa palavra difícil que a Rosali falou aí, policaprolactona, o ácido polilático, a hidroxiapatita, que praticamente o paciente sai do consultório sem resultado de volume praticamente nenhum, e ao longo de 1 a 2 meses é que isso daí vai acontecer, né? Esse produto vai estimular o próprio organismo do paciente a produzir colágeno, as células teciduais eles vão secretar, os fibroblastos vão secretar o colágeno no local, vão estimular inclusive a pele do paciente, a melhorar a qualidade da pele suprajacente ao preenchimento ali. E esse resultado vai vir mais tardiamente. Então, às vezes, o paciente vai fazer um produto desse no consultório e ele sai meio frustrado, assim. Às vezes Sim. ele sai e fala, não era o resultado que eu esperava. Aí a gente tem que, né, aquele bate-papo para convencer o paciente, não, o seu resultado vai demorar mais um pouco, porque o produto que você utilizou não foi um volumizador, foi um bioestimulador, né, e esse resultado vai ser ganho aí durante os próximos semanas ou meses, né, Rosali? Léo, isso que você falou, Leonardo, é essencial, porque a expectativa do paciente é muito importante ela estar adequada à sua indicação, né? Por isso que às vezes você acaba associando o bioestimulador com o ácido hialurônico, porque o paciente ele vai no seu consultório, ele quer um resultado imediato, e o ácido hialurônico ele proporciona isso, ele é um volumizador. O paciente sai do consultório já né, preenchido o terço médio, sai com a boca maior. Então, ele vê o resultado na hora. Aquilo é muito palpável e muito visível. Já no bioestimulador, a gente sabe que isso vai demorar a acontecer. Então, em média, 30 dias. E o bioestimulador, ele normalmente, ele é mais caro. Ele tem um valor agregado maior. Então, às vezes, o paciente não está disposto a pagar um pouco mais para um resultado que ele não vai ver naquele momento. É importante a gente conversar e fazer com que ele entender que a associação do ácido hialurônico com o bioestimulador a partir de uma certa idade, é claro, quando o paciente tem 30 anos, né, não tem uma flacidez importante, a gente não vai, de repente, indicar um bioestimulador. Mas a partir dos seus 40 anos, 39, 40 anos, é importante que essa pele tenha estímulo de colágeno, mesmo que a flacidez ainda não seja muito visível. Então, é importante associar esses dois produtos e conversar muito com a paciente, explicando que esse resultado ele vai chegar, né? Às vezes demora 30 dias, né? Às vezes a primeira aplicação, para você ver um resultado mais contundente, vai demorar uns 2 meses, mas é importante que a paciente tenha isso na cabeça e que ela entenda que esse resultado ele vai vir e ele vai ser mais duradouro. O ácido hialurônico, que tem uma duração em média de 12 meses, 18 meses, o bioestimulador vai ter uma duração às vezes de 2 anos. Então, o valor maior do produto, ele compensa porque ele tem esse resultado mais duradouro. Tá. É isso aí. Rosali, então vamos começar a separar um pouquinho, assim, vamos falar primeiro dos preenchedores para volumização, né? E que você já comentou aí que existem vários tipos, várias técnicas de aplicação, então vamos começar. Então, gente, para vocês entenderem um pouquinho mais, os diferentes tipos de ácido hialurônico, às vezes a paciente quer fazer tudo com um produto só e a gente tem que explicar, né? Existem produtos mais densos. Apesar de todos serem ácidos hialurônicos, existem alguns produtos que são mais densos, uns intermediários e uns mais fluidos. É como se fosse uma gelatina bem consistente e o outro fosse uma gelatina quase líquida, né? Por que tem essa diferença? Porque existem vários tipos de pele, vários tipos de regiões do nosso corpo, e às vezes a gente quer preencher, por exemplo, uma região da olheira, por exemplo, onde a pele é muito fininha,
e ali você tem que usar um produto mais fluido, né, mais suave, porque se você botar um produto muito denso ali, vai causar um volume ali estranho na região, né? Vai Às vezes a marcar. anatomia vai ficar distorcida, vai ficar marcada com uma pessoa que olhar. Então, é daí que a gente começa aquela indicação que eu falei, a programação do procedimento com o paciente. Então, a gente tem que analisar o rosto inteiro do paciente. Às vezes o paciente acha que ele quer fazer uma coisa num lugar, a gente tem que explicar que fazendo em algum outro lugar, com outro tipo de produto, vai ficar melhor, né? Então, por exemplo, na pálpebra eu já falei que a gente usa um produto bem mais fluido. Nos lábios, onde a maciez é importante, a gente usa um produto mais fluido também. Se a gente quer dar um volume maior na projeção malar óssea dessa região, aí a gente já usa um produto mais denso, que fica logo acima do osso ali, para dar um volume para simular uma proeminência óssea, entendeu? Ângulo da mandíbula, a gente pode usar um produto mais denso também. Então é daí que a gente vai começar a fazer essa programação. Além dos diversos tipos de densidade desse ácido hialurônico, a gente também tem o tipo de aplicação. A gente pode aplicar com agulha em determinadas regiões ou com uma microcânula, que é uma cânulazinha com a ponta romba, que ela não vai machucar nenhum vaso sanguíneo que tiver por ali, ou algum nervo, alguma estrutura importante. Então, determinadas regiões onde tem estruturas mais, digamos, perigosas, se a gente aplicar no lugar errado, a gente opta por fazer com microcânula, né, Rosalina? Sim. Leonardo, eu queria voltar num ponto que você falou, que é muito comum, às vezes, o paciente chegar no consultório querendo corrigir uma área e o que ele precisa, na verdade, é outra, né? Então, essa consulta, essa avaliação do profissional capacitado, do profissional que conhece anatomia, né, do profissional que entende, né, como é que foi esse processo do envelhecimento e como restaurar isso de uma forma natural, ele é essencial. Essencial até para que o paciente ele mantenha as suas características, né, que eu acho que o principal não é modificar o rosto da pessoa, mas sim rejuvenescê-la, né? Então, eu acho que isso que é super legal. Tem uma pergunta aqui da Fernanda. Como vocês administram o desejo do paciente, já determinando um certo tratamento com a harmonização real necessária? Fernanda, a resposta é conversa, na verdade, né? Você tem que conversar com o paciente, porque você precisa entender o que realmente o paciente quer, né? Qual que é o desejo que ele quer e mostrar para ele que para chegar naquele resultado final, talvez o caminho não seja aquele que ele pensou, né? E que se ele está procurando a gente, que nós somos cirurgiões plásticos, conhecemos anatomia, temos experiência, ela vai ter que confiar nesse processo, naquilo que a gente está falando. A gente jamais vai indicar ou fazer algum procedimento que o paciente seja completamente contra. Eu não quero fazer isso, então vamos procurar uma outra solução. Né? Eu acho que rejuvenescimento, hoje existem várias opções, a gente está falando de uma só. Então, a gente precisa, na verdade, conversar. Por isso que a consulta é super importante. Não é chegar, sentar, fazer o procedimento e ir embora. Você precisa conhecer o paciente precisa conhecer esse trabalho, né? E aí você fazer o procedimento. O Rodrigo colocou, não existe receita de bolo. O tratamento ele precisa ser individualizado. Por isso que, de novo, a consulta é importante. Não adianta ligar e perguntar quanto custa uma harmonização facial. Depende. Depende de quantas seringas você vai usar, depende do produto que você vai usar, depende se você vai associar com toxina botulínica, depende. Então, importante é conversar. Rosali, eu evito até essa palavra de harmonização facial com o paciente, porque isso daí foi um termo que veio muitos anos depois, né, da gente já fazer esses preenchimentos faciais, rejuvenescimentos faciais há muitos e muitos anos. E depois, quando começou a entrar alguns profissionais não médicos aí nessa área de estética, que eles meio que
inventaram essa palavra para passar para o paciente que era alguma coisa nova que eles estavam fazendo, mas na verdade, né, e fácil. Mas na verdade já era um procedimento que já se fazia há muito tempo e nada mais é do que um preenchimento facial, né, a harmonização. Então, como você mesmo falou, existem pacientes que usam meia seringa, existe paciente que usa uma e tem pacientes que usam 7, 8, 9 seringas, dependendo do que for preciso no paciente, né? Então, né, às vezes o paciente chegar... É porque uma amiga minha fez a harmonização facial com o dentista e ele cobrou tanto. Eu falei assim, mas a indicação foi para quê? Quantas seringas Quantas usou? seringas? Qual produto? Qual produto? Né? Qual local que foi aplicado? Foi boca? Foi sulco? Foi nariz? Foi pálpebra? Foi o quê? Né? Então, varia demais isso daí. O Rodrigo até já comentou aqui que não tem receita de bolo, né? Depende de uma conversa com o paciente, uma correta avaliação do que é preciso ou não, e aí a gente combinar. A gente pode até fazer uma programação para o paciente, por exemplo, você vai ter... O ideal seria você usar 5 seringas aqui, mas pelo valor, se você não tiver condição agora, vamos fazer isso daqui, né? Daqui 1 mês ou 2 a gente completa, né? Nessa outra região, já vai dar um up melhor aí para o seu rosto, né? Já vai melhorar bastante, e a gente vai conversando e programando isso com o paciente, né? É importante que você falou, foi uma pergunta que teve também, se existe um mínimo ou um máximo, né? Se tem alguma coisa, tem um mínimo de seringas que eu posso usar, tem um máximo que eu posso usar. E assim, hoje como a gente sabe que o ácido hialurônico é biocompatível, tem todo esse processo, não existe um máximo. Né? Se o paciente precisa, a gente pode usar quantas seringas precisarem. Mas isso que o Leonardo falou é super importante. A gente pode planejar. Então, assim, a gente avaliou, viu, de repente, pela experiência que o paciente vai precisar de 10 seringas, né? 8 seringas. E é muita seringa, né? O valor é muito alto. Né? Mas não, então, vamos começar. A gente faz 3 seringas agora, com um bioestimulador. Daqui a 2 meses você volta, a gente faz mais uma vez um bioestimulador para manter esse resultado, para estimular esse colágeno. Então, a gente faz uma programação para o paciente, para que no final ele tenha o resultado esperado e assim, o máximo duradouro possível, né? Associando aí sempre o ácido hialurônico com o bioestimulador. Tá. Rosali, vamos fazer agora passar rápido aqui para as pessoas que estão assistindo, quais são as regiões do rosto que a gente pode utilizar os preenchedores. Então, gente, os preenchedores podem ser, como eu falei para vocês, para volumização, para dar um volume maior para uma região, ou para corrigir algumas imperfeições, como umas rugas mais profundas, algum sulco mais profundo, uma ruga fina. Então, qualquer lugar da face que a gente precise fazer isso daí, a gente pode usar o preenchedor, porque ele é biocompatível, né? O seu corpo não vai rejeitar o produto. É muito difícil de ocorrer uma rejeição a esse produto. Então, para começar, então vamos lá. Principalmente, sulco nasogeniano, sinal da marionete aqui, ou bigode chinês, que é esse suco que vai fazendo quando a pessoa vai envelhecendo aqui no rosto. A região do mento, né? Esse suco aqui que com o envelhecimento que é super esquecida, mais, né? Que é super esquecido, mas que vai havendo uma reabsorção óssea importante aqui com o envelhecimento, e o queixo vai projetando mais um pouco para cima. Tem gente que chama até de queixo de bruxa, isso daí, né? Tem a região dos contornos, né? Contorno de mandíbula, para deixar o rosto mais quadradinho. Linha e ramo. Linha e ramo do rosto, da mandíbula. A gente pode fazer também a região do nariz, mas não, é uma região que é polêmica, eu tento evitar ao máximo isso daí, porque o índice de complicação nessa região é maior, né? Que alguns profissionais chamam isso aí de bioplastia, né? Que às vezes tem um paciente que chega lá e fala, eu quero diminuir o meu nariz com bioplastia. Eu falo assim, impossível, né? Porque se a gente vai botar um volume a mais aí no seu nariz, é impossível dele ficar menor. Só muda as angulações, né? Às vezes a pessoa olha aquele nariz, pontos de luz, imperfeição, os pontos de luz. Então eu tento na região do nariz apenas corrigir pequenas imperfeições aí, uma sequela de cirurgia que não ficou tão legal, alguma coisa bem suave, eu tento evitar.
Além disso, a gente faz, né, com preenchedores mais profundos, a região da bochecha, que é o proeminência malar, né, que é essa maçã do rosto, é um preenchimento que a gente faz num plano mais profundo. A gente pode fazer arco zigomático, a gente pode fazer essas depressões aqui temporais, que com o envelhecimento também vão ficando mais fundas. Região supraorbitária, aqui ó, acima da sobrancelha também. E rugas finas, às vezes o paciente tem uma ruga muito grande aqui, que quer suavizar peribucal, né? Alguma ruga mais profunda, o que ela incomoda. Código de barra. Código de barra na boca, que a gente chama, com preenchedores mais fluidos, né? Ou menos densos. Então, todas essas regiões aí a gente pode fazer, né? Isso. Quer complementar, Rosalie? Quero. Pescoço. A gente pode fazer bioestimulador no pescoço para ajudar na flacidez, combater a flacidez do pescoço. A gente pode fazer a gente precisa lembrar que o ácido hialurônico e o bioestimulador, eles são muito usados na face, mas eles também têm ação corporal. Então, uma pequena flacidez, ela pode ser corrigida com o uso do bioestimulador. Uma pequena flacidez infraumbilical, na região do umbigo, depois de algum procedimento, na mão também Rosalie, é muito usado. Isso que eu ia falar, a hidroxiapatita, né, é muito utilizada nas mãos, né, entre esses tendões da mão aqui que vai ficando mais profundo com o envelhecimento, a gente pode usar um bioestimulador ali, né? Sim, e corporal também. A gente pode usar para estimular em várias localizações, glúteo, região abdominal, pescoço, tá bom? É claro, gente, que o bioestimulador, como eu falei, ele tem um preço agregado maior, né, do que às vezes uma seringa de ácido hialurônico, ela tem um preço X e o bioestimulador vai ter um preço 2X. Ele é um preço um pouco mais caro, mas ele tem esse efeito mais duradouro, né? Então, assim, esse tempo do efeito, da duração, ela interfere no valor final do procedimento. Sim. Bom, as pessoas perguntam Rosalie, muito sobre custo-benefício. É importante falar também que já existem produtos que é a união das duas coisas, né? Que Sim. é o bioestimulador junto com o ácido hialurônico, né? Como, por exemplo, esse Harmonica da USK, né? Sim. Então, a gente já dá um resultado imediato com o preenchimento com ácido hialurônico e a longo prazo esse resultado ainda vai ficar ainda melhor porque vai estimular as células a produzir o colágeno na região, né? Sim, então, é muito legal, porque a gente estava falando em inovação, né? O que tem de inovador? Você falou que o ácido hialurônico já está aí no mercado há um tempo, esse procedimento de preenchimento não é novo, não é moderno, né? O bioestimulador, apesar da gente estar trazendo esse assunto, também já tem alguns anos no mercado. E aí você precisava, então, fazer o ácido hialurônico na paciente, né, para dar esse volume, para a paciente ficar satisfeita, ficar feliz, porque o ácido hialurônico, ele tem isso. A paciente sai realizada do consultório, ela vê a mudança na hora, no espelho, chegando em casa. As pessoas percebem isso. No bioestimulador, você não tem isso. Você tem um valor caro, você paga, você chega em casa e ninguém percebe. A mudança, ela é sutil, mas ela é muito importante. Então, assim, quando você consegue unir um bioestimulador com um ácido hialurônico num mesmo produto, então a paciente faz esse procedimento, é uma agulhada só, é uma seringa, né? Na mesma seringa, você tem o ácido hialurônico que vai preencher e tem o bioestimulador para já começar a bioestimular esse colágeno, é muito importante, né? Tá tudo bem, Leonardo? Então, assim, é super importante você Vou pegar um copo d'água, desculpa. Poder fazer essa aplicação única. Então, assim, isso é uma vantagem, isso é um produto super novo que foi lançado agora, durante a pandemia, né? Teve um lançamento grande via mídias sociais em abril, que é o Harmonica. A gente não faz propaganda do produto, né? A gente não trabalha na empresa, mas é um produto
muito inovador e que a gente tem na clínica para oferecer. Então, para aquela paciente que já tem os seus 39, 40 anos, que tem uma flacidez, né, que precisa preencher, mas que também precisa estimular o colágeno, você já tem uma opção única, né, que acaba sendo até mais vantajosa financeiramente, porque você consegue unir os dois no mesmo produto, né? Então, ela não é tão cara igual um bioestimulador e não é tão mais barata igual um ácido hialurônico, né? Ela tem um valor médio, mas você resolve, né, esses dois problemas. Você volumiza e bioestimula. Então, assim, é bem legal e bem inovador isso mesmo. Eu queria até aproveitar esse gancho, porque o Rodrigo falou se a gente ia falar sobre o MD Codes, né? E assim, tanto o MD Codes quanto o AB Face Technique, que está vindo agora também junto desse lançamento, eles são nada mais do que sistematizações da técnica, né, Leonardo? Sim. Eu ia falar disso daqui a pouco, mas vamos aproveitar esse gancho e já vamos falar agora. O que é o MD Codes, que o pessoal fala muito aí, as mídias sociais, o Instagram, né, amplamente divulgado? Nada mais é do que a sistematização da aplicação dos preenchedores, né? Tem um médico chamado Maurício de Maio, né, que é um cirurgião plástico bem famoso nessa área de estética, de preenchimentos faciais, que ele estudou bastante a anatomia da face e ele sistematizou. Para cada ponto de aplicação, ele deu um nome. Então, isso facilita até para dar cursos, para divulgar isso em congressos, treinamento de novos profissionais para fazer esses preenchimentos faciais, né? Isso facilitou bastante o entendimento de como é feito e aonde deve ser aplicado esses preenchedores faciais, né? Eles chamam também de códigos médicos. Isso, né? eu ia falar, medical codes. Então, por exemplo, ele determinou que um ponto da bochecha, que é tique em inglês, chama CK, de tique, né? Então ele bota CK1, CK2, CK3, né? Do queixo, do mento, ele sistematizou com uma outra nomenclatura, mas às vezes o paciente acha que isso aí é uma nova técnica, ou é um novo produto, ou é um novo jeito de se fazer. Não, é apenas uma sistematização das aplicações que a gente já fazia, né? Para facilitar o dia a dia do médico. A mesma coisa se fala sobre o AB Face, né? Que é um outro médico também que estudou o assunto e fez um outro tipo de sistematização utilizando preenchedores e bioestimuladores, né? Exato. Nada mais do que sistematizações da técnica. Tanto o MD Codes quanto o AB Face Techniques, eles são sistematizações da técnica de preenchimento facial baseado em anatomia, em conhecimento da anatomia, né? Você precisa saber onde você está aplicando esse produto, você precisa saber o quanto você vai aplicar de produto em cada região para não acabar tendo tipo alguma de preenchedor, complicação, né? E o tipo. Então, você sistematizou esta técnica até como forma de ensinar, né? E passar esse conhecimento para outros médicos e outros cirurgiões e dermatologistas. Por exemplo, o CK1 geralmente usa-se um preenchedor mais denso, né? Então, você já sabendo disso aí, né, por essa sistematização, facilita até você escolher o tipo de produto que você vai usar em cada área, né, Rosalie? Sim. Leonardo, eu tava aqui, o Fernando fez uma pergunta, e era uma pergunta que a gente tinha colocado também, já tinham sido feitas, se há um limite para o preenchimento, se ele pode ser feito mais de uma vez se precisar de complementação. E era uma pergunta que tinha aparecido, que a gente ia falar se a gente quantas vezes faz, se é uma vez por ano, se tem que repetir antes disso, como é que é esse tempo? Então, para ficar uma coisa mais simples para o paciente entender, o ácido hialurônico, ele dura entre 1 ano e 1 ano e meio, mais ou menos, né? E os bioestimuladores em torno de 2 anos, né? Isso aí para facilitar o paciente.
Então, por exemplo, se o paciente faz preenchimento de rotina, ele já pode botar na cabeça dele que mais ou menos uma vez por ano ele vai precisar comparecer ao consultório do médico para fazer um retoque ou um novo preenchimento, ou um refresh, como a gente chama, né, do Sim. preenchimento que ele já fez no ano anterior. E no caso dos bioestimuladores, uma vez a cada 2 anos, né, para facilitar. É super importante isso que você falou do refresh, que o paciente tem em mente que ele não deve fazer e voltar 2, 3 anos depois e falar assim, olha, sumiu tudo. É claro que sumiu, Ele vai né? sumindo com o passar dos meses, né? No Exatamente. final do tempo ele vai acabar, mas ele vai diminuindo, né? Ele vai diminuindo com o passar do tempo. Então é sempre importante você tá voltando para fazer um refresh para que você não perca todo esse resultado, para ficar naquele resultado muito, né? Aí perde tudo, aí muito e perde tudo. Então é sempre bom você estar nesse processo do cuidado, né? Do cuidado com a pele, né? De estar sempre fazendo o seu preenchimento e a sua toxina, né? Porque elas são bem complementares. Rosali? A Diana perguntou aqui, eu achei bem interessante essa Eu ia falar pergunta. disso. Eu achei super Então, só para interessante. responder na Diana, se serve para preencher a glabela. Aí eu já vou aproveitar e já vou pegar um gancho de um outro assunto aqui, já vou responder as duas coisas. Sim, serve para preencher a glabela, mas o que acontece? As rugas profundas da glabela são por contrações repetidas, né, e o envelhecimento natural da pessoa, da musculatura da mímica da região da glabela, né, que é o músculo corrugador Corrugador. do supercílio que faz isso e o prócero que faz isso. Então, eu vou aproveitar para falar, né, que às vezes é bem importante a gente associar o preenchimento facial com a toxina botulínica, né, Rosalie? Porque, por Sim. exemplo, a toxina botulínica é um paralisante de musculatura, né? É um produto que a gente usa, é o famoso Botox, que ele vai paralisar durante alguns meses aí aquela musculatura onde ele foi injetado. Então, às vezes, a paciente ainda não tem uma ruga estática, né? Uma ruga estática, que é aquela ruga definitiva na região, mas ela tem uma contração importante da musculatura dessa região, e a gente precisa suavizar essas contrações com a toxina botulínica para evitar que a paciente desenvolva uma ruga mais profunda naquele local. E caso ela já tenha uma ruga profunda naquele local, o Botox também é importante, né? Porque ele vai ficar durante meses sem contrair ali na região e vai suavizar essa ruga. E a gente complementa, se for uma ruga profunda, com o preenchimento de ácido hialurônico naquela região, né? Tomando certos cuidados ali de anatomia e tudo, né? Porque é uma É região uma onde tem outra. muitos vasos sanguíneos e a gente tem que saber fazer nessa região para evitar umas Sim. complicações mais sérias, né? É uma outra região polêmica, né? Se o nariz ele é polêmico, a glabela é super polêmica também, por conta de vasos que tem lá no local, que pode acabar tendo uma injeção inadvertida, né, em vasos e ter complicações graves. O importante, eu acho, da glabela é não esperar ter a ruga, né? Às vezes a pessoa assim, ai, eu acho que eu ainda não preciso. Se você está na dúvida se você precisa ou não precisa, você sempre precisa, né? Se você está na dúvida, é porque você precisa com certeza. E quanto antes você fizer essa toxina, esse procedimento, menos chance você tem de ter essa ruga estática, essa ruga profunda, essa ruga difícil de tratar. Então, assim, é super importante no terço médio o tratamento com a toxina. Leona, a gente estava falando sobre essa parte do preenchimento, da sistematização, da importância de alguém que conhece, e a gente entrou nessas áreas que são áreas polêmicas, e é importante falar do cuidado. Porque, assim, o procedimento em si de aplicar, né, de aplicar o bioestimulador, o ácido hialurônico, né, talvez com uma certa repetição, você entenda o que você está fazendo. Só que eu acho que é importante você ter o cuidado do pós e reconhecer as complicações, né? Eu acho que isso é muito importante, reconhecer a complicação e saber tratar
essas complicações. Porque as complicações, elas vão existir, né, Leonardo? Eu acho que independente da especialidade que está fazendo, a complicação, ela é possível de acontecer. O que é importante Sim. é a gente saber reconhecer essas complicações e saber tratar. Muitas vezes eu peguei já no consultório pacientes que fizeram esse procedimento com um profissional não muito capacitado, né, para isso daí, não treinado, e quando deu uma complicação, o profissional não sabia tratar, né? Então, é importante que você saiba fazer o procedimento, que é mais fácil, e que você saiba tratar uma possível complicação, que é o mais difícil, né? Não adianta você fazer um procedimento e depois, quando dá uma complicação, você encaminhar para alguém que entenda do assunto, né? Sim, é super importante porque você reconhecer uma complicação precoce, ela modifica o resultado, né? Você consegue, às vezes, reduzir as complicações desse paciente, reconhecendo precocemente que ele tem uma complicação. Gente, para quem conhece a gente, né? A gente tem um filho e ele adora participar das lives, né? Era uma possibilidade. Então, voltando a falar dessa parte de complicação, é isso aí, é reconhecer precoce para evitar que você pegue assim uma necrose extensa, né? Porque existem procedimentos que você faz para diminuir, né, para evitar essa injeção para tentar reduzir quando acontece essa injeção inadvertida em algum vaso. Então é muito importante que você tenha um profissional não só que saiba fazer o procedimento, mas como que saiba tratar a complicação também. Rosali, então vamos aproveitar e vamos falar das possíveis complicações desses procedimentos? Então, gente, quais são as complicações que advêm desse procedimento de preenchimento facial? A primeira coisa é ficar um resultado que a paciente não goste, né? Às vezes ela queria um determinado volume, por exemplo, no lábio, e o profissional fez mais produto do que deveria e ficou, né, uma coisa absurda, como se fosse uma... Vou dar um exemplo aqui da Elza Soares, por exemplo, que tem aquela cara que parece que tomou um susto, né? Então, essa, primeiro, não chega a ser uma complicação, mas é uma intercorrência que pode acontecer, né? Segundo, a assimetria, né? Às vezes você faz mais produto de um lado do que do outro, preenche mais um suco de pálpebra de um lado que do outro, e a paciente não gosta do resultado, né? Ela vai falar, esse lado ficou mais que esse. E às vezes o profissional né, que faz o procedimento, mas não tem uma formação muito boa, ele começa, às vezes, a tentar botar mais produto onde acha que está faltando e acaba ficando um resultado pior ainda no final das contas, né? Sim. A terceira complicação que pode acontecer é hematoma. Às vezes você acerta um vasinho ali. Com uma equimose, né? Com a agulha do preenchedor, né? Que pode ficar roxo. A maioria das vezes não tem perigo nenhum. Você orienta o paciente que aquilo ali com alguns dias vai sair, o roxo vai desaparecer naturalmente, né? E geralmente não tem problemas mais sérios com isso daí. E o problema que a gente tem mais medo aí, né, são as necroses, né? Então, às vezes, você injeta muito produto em um determinado local e esse produto comprime um vaso sanguíneo que está naquela região e falta sangue para uma determinada área de pele, por exemplo, aqui ou algum outro lugar no nariz, acontece muito nessas harmonizações faciais que eles fazem por aí, né? E a pele necrosa, morre, né? E às vezes, se a necrose for muito importante, você precisa fazer até um enxerto de pele depois, uma cirurgia reconstrutora na região, né? E mais uma vez ressaltando que muitos profissionais que fazem isso aí não têm a capacidade nem treinamento para dar conta dessas complicações de necrose, né, Roseli? Não, e são reconstruções às vezes grandes. Quando acontece no nariz, a pessoa às vezes perde a pele do nariz, né? E são reconstruções grandes que vão deixar sequelas visíveis, né? Importantes. Então, assim, é muito importante a gente
procurar um profissional capacitado. Não é que complicações não aconteçam, complicações acontecem com todos, né? O negócio é reconhecer a complicação e tratar a complicação da forma mais adequada e o mais precoce possível. O Fernando colocou uma pergunta muito interessante, e a gente acabou que a gente não ia abordar, é sobre homens. Fernando, homens também procuram? Assim, também procuram, e é muito legal ver essa procura cada vez maior. E é importante também a gente diferenciar dois aspectos. Quando a gente vai fazendo a mulher, né, para não masculinizar aquele rosto, né, deixar aquele rosto muito marcado, muito angulado, né, um rosto mais masculino. E no homem, tomar cuidado para não feminilizar aquele rosto, não deixar uma bochecha muito marcada, né, tentar uma proeminência zigomática muito marcada, né, que isso é muito feminino, essa distância bizigomática muito aberta, ela é muito feminina. Então, assim, tomar muito cuidado quando você faz num homem ou numa mulher, respeitar essas características para você não tirar isso, né? Nem fazer muito nessa região e nem botar aquela mandíbula, aquela distância bigonial muito grande no homem, aquele rosto muito quadradão, muito marcadão também. Então, os homens procuram, mas a gente precisa ter esse cuidado para não feminilizar o rosto masculino. Pelo menos na minha prática clínica, assim, né, os homens procuram sim, lógico que menos que as mulheres, até porque a vaidade feminina é muito maior que a do homem, né? Mas o que eles procuram mais no consultório é geralmente suco nasogeniano, né? Contorno de mandíbula. Às vezes ele acha que ele tem um rosto muito triangular, mais feminino, ele quer masculinizar um pouco mais o rosto. Triangular. E eles procuram muito a região da glabela também. Porque às vezes ele passa anos e anos tendo aquela contração muito forte da musculatura ali, desenvolve rugas profundas e querem suavizar isso daí. A Diana fez uma nova pergunta aqui, perguntando se é normal a ruga da glabela. Como eu já expliquei, né? A ruga da glabela é normal, mas se você já está incomodada com isso daí, eu acho que você já teria uma indicação de procurar um profissional aí para fazer uma avaliação e, quem sabe, um preenchimento na região e associada ou não a toxina botulínica para prevenir o aprofundamento maior ainda dessa ruga, né? Ela botou assim, tem dias que está mais marcado e outros não está. Às vezes, Diana, é um dia que você acabou utilizando muito, porque a musculatura do rosto, da mímica facial, ela, quando a gente usa, é muito expressivo, né? Mexe muito com a face, acaba que a gente utiliza muito. Então, às vezes, é um dia que você está mais cansada mesmo, né? Ou então, né, usou demais, você percebe mais marcado. E a qualidade da pele é muito importante. Então, assim, você precisa fazer a toxina, você precisa preencher o suco, mas você precisa ter um acompanhamento para cuidar daquela pele também. A hidratação da sua pele, né, aquelas rugas mais finas. Isso faz muita diferença no resultado final. Então, por isso que é importante, assim, um acompanhamento multi, né? A gente cirurgia lá na Med Consulta, essa parte dos procedimentos invasivos de toxina e preenchimento com a equipe da cirurgia plástica, mas a gente tem dermatologista, a gente tem médica que lida só com estética. Então, elas vão indicar cremes, vão indicar laser, vão indicar outros procedimentos para complementar, para que você tenha, assim, todo o processo adequado, né? Que saia com o cobertor bonito também. Não adianta estar tudo embaixo acertado e por cima aquele cobertor não está bem passado, bem tratado. Então é muito importante esse tratamento multidisciplinar. Uhum. E outra pergunta que surgiu aí também são os cuidados que a gente tem que ter após o procedimento, né? Então o que a gente tem que... o que é importante após você fazer um procedimento desse? Não fazer exercício físico muito, muito intenso no dia do procedimento. Muito mais para toxina, né? Para preenchimento também, para evitar um edema maior da região. O que a gente pode... Se ficar alguma área um pouquinho com uma equimose, um pouquinho roxo, evitar de pegar sol.
evitar lugares muito quentes, né? Eu peço para evitar cozinhar também no dia que às vezes aquele calor do fogão ali pode aumentar a vascularização, o fluxo sanguíneo local e aumentar o edema. Às vezes, preenchimento de lábios, eu peço para a paciente fazer enxágue bucal, com esses enxaguantes bucais sem álcool também, durante alguns dias após o procedimento, para evitar infecção no local, formação de aftas. Mas, fora isso, é um procedimento que não exige muitos cuidados após o procedimento. Tem paciente que faz o preenchimento de manhã e à tarde está trabalhando, né? Então, isso que é são essencial. Grandes cuidados, né? Você consegue fazer na hora do almoço, né? Você está sem tempo, enfim, agora a gente está mais em casa, tem o distanciamento, mas a clínica está funcionando. As clínicas, elas estão funcionando em horários diferentes, então de 12h às 6h, por enquanto. Então você consegue fazer, e se você precisar ir para um outro compromisso, você vai usar uma maquiagem, se ficar um pouquinho vermelho por conta das aplicações, mas você vai para o seu compromisso e talvez ninguém perceba, né? Uma pessoa mais desavisada não vai nem perceber que você fez alguma coisa. Então, o legal desse tipo de procedimento é o tempo de recuperação, que é muito curto. Às vezes também, né, Roseli, botar uma compressinha de água gelada em casa para diminuir o edema. Eu geralmente faço também um anti-inflamatório durante uns 3 dias aí para evitar um edema maior também, um inchaço grande do local, porque pode acontecer, principalmente essas áreas onde a pele é mais fininha, ou então o lábio, né? Às vezes a paciente acorda no dia seguinte, nossa senhora, minha boca está enorme, eu não gostei do resultado. Aí a gente tem que acalmar, falar, espera um pouquinho, isso aí é edema, mais ou menos com 3 dias depois, esse edema vai regredir e vai ficar um resultado mais definitivo aí. Isso é super importante, porque algumas pacientes até gostam, né? Quando vem aquele edema, uau, né? Adorei. E aí depois que esse edema sai um pouco, fala assim, nossa, eu gostei mais quando estava no começo, né? Aí a gente faz mais uma seringa. Aí a gente complementa. É porque o ácido hialurônico, como ele é biocompatível e como ele tem essa ação de também puxar água, às vezes se você faz muito no limite, às vezes vai ficar o excesso, né? Você vai ver aquelas distorções. Então, é importante você ter essa parcimônia para manter essa naturalidade. Então, a gente fez, ficou um pouquinho mais inchada, a paciente amou, uma semana desinchou e ela queria aquilo ali um pouquinho maior, a gente complementa, né? Então, você pode complementar uma semana depois. Olha, eu gostei, achei que um pouquinho mais ficou legal, não ficou grande ou forçado. A gente pode, com uma semana, a gente pode complementar sem nenhum problema. Mais 1, 2, 3 seringas. O ideal é que a gente espere umas 3 semanas para fazer o retoque, né? Que a gente chama assim, às vezes vai ter que precisar complementar na mesma região, a gente pede um tempinho para que esse ácido hialurônico comece também a puxar essa água, comece a ter essa produçãozinha de colágeno que ele tem. Aquele efeito tardio, né? Para a gente ver até onde ele vai. Não chegou naquele limite, naquele endpoint que a paciente quis, a gente complementa. Não tem problema nenhum. Exatamente. A Diana perguntou aqui, Roseli, se as bolsas embaixo dos olhos, existe um procedimento... Cirurgia, né? Se for bolsa mesmo, cirurgia. De gordura, aí você vai ter que fazer uma cirurgia para ou diminuir aquela bolsa ou reposicionar aquela bolsinha de gordura para suavizar isso aí. Mas muitas vezes a pessoa também tem um sulco, né? Suco nasolacrimal aqui, que às vezes confunde com essa bolsa aí que ela está falando e o preenchimento pode suavizar sim essa região. Sim, e melhora bastante. Essa região é importante também a gente ter parcimônia para preencher. Normalmente são pequenas quantidades, são produtos muito fluidos que a gente vai usar para preencher e a gente tem que, às vezes, esperar, né? Às vezes a paciente fala assim, eu queria que preenchesse mais um pouquinho. Mas esse é o tipo de região que quando você espera as 3 semanas, chegou. Ela é muito fina, né? Se você preenche mais um pouco, vai ficar mais empapado. Vai parecer que a bolsa aumentou ao invés de ter corrigido aquele sulco. Então, assim, essa região do sulco nasojugal, dessa transição entre a região da pálpebra
e propriamente o terço médio, a região malar, o arco zigomático, nessa região mais lateral, a gente tem que ter uma certa parcimônia para preencher. A gente tem que usar os produtos adequados. Não é qualquer produto que você vai usar. E aí você precisa, então, ter esse cuidado para não levar a uma complicação nessa região. Mas quando bem indicado e bem preenchida, faz muita diferença. E foi isso que o Leonardo falou, se não for cirúrgico. Aí é cirurgia, a Fabi botou, tem muita pele na pálpebra. Então é cirurgia. A Diana blefaroplastia, né? Blefaroplastia, Fabi. A Diana perguntou, a gente está nas clínicas da Med Consulta. As clínicas da Med Consulta, elas estão nos 3 shoppings da Sá Cavalcante. Então, a gente tem clínica no Mochuara, no Mestre Álvaro e no Praia da Costa. É até bom deixar isso aqui gravado. E a gente está atendendo, no momento, em horários reduzidos, né? A clínica funcionava de 7 da manhã às 10 da noite, mas por conta desse distanciamento, do horário de funcionamento dos shoppings, a clínica funciona em horário menor, então de meio-dia às 6. Então, a gente tem cirurgião plástico nas unidades de meio-dia às 6, nessas 3 unidades, Mochuara, Mestre Álvaro e Praia da Costa, que são os shoppings da Sá Cavalcante. E também, legal falar, para a gente estar terminando, eu acho que tem 1 minuto ou 2 para terminar, Leonardo, sobre a segurança. A gente falou muito sobre segurança do procedimento, né? E aí você tem que conhecer a anatomia, você tem que estar com um profissional capacitado, um profissional experiente, você precisa dessa segurança. E aí agora a gente tem a segurança em relação ao coronavírus, que também é muito importante. Às vezes o paciente, ele quer fazer, né? Ele quer se sentir melhor, quer melhorar a autoestima, mas está com medo de sair, está com vergonha, porque, meu Deus, eu vou fazer um procedimento agora, no meio da pandemia. Então, assim, é super importante, porque você fazer um procedimento como esse aumenta a sua autoestima, te faz bem. É claro que você precisa ter a segurança do procedimento. Então, a clínica mudou algumas condutas, né, para trazer essa segurança, né, o distanciamento, as cadeiras mais afastadas, o horário de consulta. Então, tudo isso foi modificado para que a paciente possa ir, possa fazer o procedimento, possa para ter o se sentir mesmo melhor. risco, né, de contágio do que uma Isso. consulta médica normal, qualquer consulta médica normal. Exatamente. Pode se sentir melhor, né, com um risco menor de, enfim, de pegar um coronavírus, alguma coisa assim. Isso é muito importante. Então tá, se tiver, tem tempo ainda para alguma pergunta aí, Rosali? Não, ou já está acabando? Eu acho que deve ter 1 ou 2 minutos para acabar. Eu acho que a gente falou bastante. Para quem tiver alguma dúvida, essa live ela vai ficar gravada no perfil da Med Consulta Clínica. Então, lá no perfil tem os telefones das clínicas, né? Você consegue, então, acessar os telefones pela central de marcação. E no canal do YouTube, né? No perfil da Med Plástica tem também os contatos. Então, a gente tem o perfil da Med Plástica e tem o perfil da Med Consulta. E também tem o canal do YouTube. Então, no canal do YouTube, que é o Med Plástica, também tem as lives anteriores que a gente conversou sobre alguns assuntos de cirurgia plástica. E toda quinta tem live, né, Leonardo? Quinta-feira que vem vai ser nariz, que também é um tema super, super assim, polêmico. As pessoas adoram ouvir sobre o nariz, conversar sobre o nariz. Então, semana que vem a gente vai conversar sobre o nariz com o Dr. Rodrigo e com o Dr. Fernando. Então, toda quinta vai ter live no perfil da Med Consulta com a Med Plástica. E o Fernando colocou aqui, Cariacica, Serra e Vila Velha. São nos shoppings da Sá Cavalcante. Tá bom? Com toda a segurança para vocês. Então vamos finalizando, né? Espero ter sanado algumas dúvidas aí de alguns pacientes, ter dado uma segurança maior para o paciente ter coragem e ter vontade de fazer o procedimento, né? E entender, né? E entender um pouquinho mais sobre o assunto, que está tão em voga hoje em dia, né? Sim, e faz muita diferença, né? É assim, um preenchimento, eu particularmente, quando você faz uma toxina, quando você faz um preenchimento e aquela paciente, aquela mulher ou aquele homem, ela se olha no espelho, aquilo assim muda, né? Você consegue melhorar a autoestima, melhora isso. Então, assim, é muito importante, é um procedimento que tem uma recuperação curta e que tem um resultado
que a curto e a longo prazo, que assim, a paciente realmente fica muito feliz e satisfeita. Então é bem legal. Façam, né? Experimentem. Então, gente, Então tá, gente, agradecer. vamos finalizando por Agradecer a presença de aqui. todo mundo e acompanhe as redes sociais, tanto da Med Consulta quanto da Med Plástica. E para quem perdeu a live, vejam para entender, principalmente, eu acho que super importante, é isso aí. Ácido hialurônico, bioestimulador, quando fazer um, quando fazer o outro, e a importância de você ter a união desses dois. Vai cair, Roseli, faltam 5 segundos. Então tá, boa noite, Boa noite. pessoal. Até semana que vem.